nessa parte aí, vamos continuar falando sobre essa semana, né? Ainda tem muitos jogos aí pra gente comentar, mas vamos dar uma pincelada um pouco mais rápida aí. Acho que são jogos que tiveram menos importância, ou às vezes só um time que a gente realmente se importava, né? E começar aqui falando pelo meu querido Detroit Lions, né? Que ainda tem chance de ir para os playoffs, depende de também muitas combinações, né? Perdeu, por exemplo, do Falcons ao longo da temporada, né? Então perde no confronto direto. É uma missão muito complicada, tem que torcer para os outros times, mas se depender de si próprio ainda tem muita chance, porque são 2 jogos fáceis, relativamente fáceis, né? Contra Bengals e contra Packers sem o Rodgers, então dá para vencer. Óbvio que esse time a gente nunca consegue cravar nada, mas acho que o Lions ainda vai brigar até o final, provavelmente, né? Não, vai brigar com certeza, tem a chance aí. Eu acho que dos times que estão brigando por playoffs, tem a tabela relativamente mais fácil. Mas eu acho que acaba não indo pelos Falcons, né, que leva vantagem entre os times ali que devem ficar com 10 vitórias. Mas tem chance ainda, tem que ganhar os seus 2 jogos. Eu acho que a defesa pelo menos apareceu nesse jogo, né, muito importante, interceptando. É isso que a gente quer ver dessa defesa, voltar a pelo menos ter bons números em turnovers, né, e o Stafford sendo funcional pelo menos, né, ou tá jogando muito bem ou sendo funcional, é isso que a gente espera dele, né. Eu acho que é um time que vai brigar até o final por playoffs ali, mas eu acho que não vai mais por causa dos Falcons, né, essa irregularidade dos Lions também podem tirar ele dos playoffs. É uma pena, né, pro Lions, porque ele teve pelo menos o que parece, né, uma das tabelas mais fáceis no final da temporada. Sim, de todas essas equipes que estão brigando pelos playoffs. E só não chegou em uma posição melhor por culpa dele mesmo, né? Porque perdeu algumas partidas que não podia, porque deixou de ser competitivo em alguns jogos que a gente esperava mais, né? Então, para os Lions fica esse sentimento até de um pouco de frustração, né? Acho que essa é a palavra. A equipe poderia ter chegado mais longe, principalmente com essa tabela, porque a gente viu o que essa defesa fez com esse quarterback calouro. Vai enfrentar um Bengals agora, é o Bengals, né? Exato. Vai enfrentar um Bengals agora com um Dalton que tá totalmente entregue, parece que nem quer mais jogar lá em Cincinnati. E termina com o Packers que vai estar com o Hundley, né? Então, que é um time mais frágil. Então, pro Lions teria chances aqui de chegar forte nos playoffs se tivesse à frente, ou pelo menos empatado ali com os seus rivais diretos. Mas, infelizmente, não vai, provavelmente também, na minha opinião, não vai conseguir, embora eu acho que vença os 2 jogos. Mas vitória importante, como o Michel falou, que a defesa tenha correspondido. Pelo menos nesses jogos contra quarterbacks mais fracos ou menos experientes, a defesa tem que aparecer, e apareceu. Bom, dando sequência, né, vamos falar do Philadelphia Eagles, que fez a sua primeira partida sem o Wentz, né, nessa temporada. A equipe jogou fora de casa contra os Giants e foi um jogo em que a gente não esperava tanto equilíbrio, né? Não. O Giants chegou até vencendo no último quarto, ali nos minutos finais, deu muito trabalho. A defesa do Eagles vacilou bastante, eu acho que é um assunto que a gente pode até abordar aqui, porque vai enfrentar ataques bem melhores nos playoffs. Mas do outro lado, acho que o Foles mostrou que pode ser um quarterback que pelo menos deixa essa equipe competitiva e pode vencer jogos nos playoffs, por que não, né? Eu acho que a equipe é boa e um quarterback do nível dele tem condições de vencer partidas nos playoffs também. Mas que partida complicada, né, pros Eagles. Eu acho que a equipe vai demorar um pouquinho para se adaptar a essa falta do Wentz, e eu acho que a defesa também tem que jogar melhor, né, porque vai enfrentar uns ataques aí bem mais explosivos que esse dos Giants. Se a defesa continuar jogando assim, eu acho que o Eagles não vai vencer nenhum jogo nos playoffs. Porque nos playoffs vai ficar muito difícil. Vai enfrentar o Saints, vai enfrentar de repente... O Saints pode enfrentar um Atlanta Falcons, o Carolina Panthers. E aí, se a defesa não para esses times, o ataque dificilmente vai fazer mais pontos que o adversário. Por mais que o Foles não seja um quarterback ruim, acho que vai ser competitivo, mas se a defesa não jogar no nível que jogou no começo da temporada, eu acho que vai ficar bem difícil pro Eagles. A defesa preocupa, né? Nesses últimos jogos tomou muitas jardas, muitos pontos, né? Contra Seahawks e Rams é até um pouco normal, porque pegou ataques complicados, né? Mas dos Giants a gente não espera. Eu esperava ter um jogo difícil porque era dentro da divisão e o Giants gosta de complicar esses jogos, mas eu esperava um jogo difícil com menos pontos, né? E a gente viu um Eli Manning passando das 400 jardas, jogando muito bem contra essa defesa, e nos playoffs tem que mudar isso, né? Eu acho que o time dos Eagles vai terminar em primeiro lugar, né? Muito pela campanha que fez com o Wentz. Eu acho que tem condições aqui de terminar em primeiro lugar, mesmo se terminar 13 vitórias com os Vikings, leva vantagem na questão da campanha. Isso vai ser muito importante para o time, principalmente para o Foles,
que eu acho que é um jogador que pode ser competitivo nesse time, né? Eu acho que fez um jogo interessante contra os Giants. Não é o mesmo nível do Wentz, mas eu acho que o time fica muito competitivo. Fica só essa questão em cima da defesa, que eu também acho que se não jogar no nível que estava jogando antes, se pegar um Rams, por exemplo, perde o jogo. Perde, e eu acho que perde até atropelado, porque pega um ataque muito mais forte que o dos Giants. Mas eu acredito que esse time vai, eu acho que entrar nos eixos de novo, vai ser um time bastante competitivo. Passando então para o jogo de segunda-feira, os Falcons ganharam o seu jogo, muito difícil, mais do que a gente imaginava, né? De novo, o kicker adversário errando o seu field goal, né? O Bucks chama o Aguayo de novo, né, para ver se melhora lá. Mas a gente viu pelo menos alguns pontos interessantes para os Falcons, principalmente o jogo terrestre, né? O Freeman teve um grande jogo, teve que assumir total essa responsabilidade, porque o Coleman não jogou, e eu acho que é a principal arma do time hoje, porque o Matt Ryan não está tendo uma grande temporada, não fez um grande jogo aqui, né? Mas a gente confia nesse quarterback, porque a gente sabe como ele é bom, e o grupo de recebedores ali também ajuda muito. Eu acho que também fica um questionamento em cima da defesa, que estava jogando muito bem. Exato. E eu acho que contra os Bucks não fez uma boa partida. Né? Eu acho que não conseguiu pressionar tanto o Winston, e a secundária também teve algumas falhas ali, principalmente contra os tight ends, né? O Brate ali, acho que teve um grande jogo ali. Exato. Mas eu acho que é um time que tem muito valor humano, né? Eu acho que nessa temporada não jogou 100%, mas eu acho que indo para os playoffs é um time bastante difícil de se bater. Eu gostei muito do jogo corrido, que finalmente funcionou. O Freeman ontem foi o jogador que a gente esperava a temporada inteira, dominou a defesa do Bucks, que é uma defesa muito fraca, convenhamos, mas é exatamente por isso que ele tem que dominar. Né? Nesses jogos que ele tem a obrigação de dominar, e ontem ele dominou. E a gente sabe que esse ataque do Falcons foi muito bem ano passado, porque era muito equilibrado entre jogo corrido e jogo aéreo, e acho que faltou um pouco esse ano em algumas partidas, né? Uma hora só o jogo aéreo funcionava, outra hora só o jogo corrido, ou uma hora nenhum dos dois funcionava. Então, nessa segunda-feira os dois funcionaram, principalmente o corrido, aí acabou ficando mais fácil. Concordo com você que a defesa acabou decepcionando um pouco, né? A pressão do quarterback não foi boa. O Winston, acho que por mais que ele não venha fazendo uma grande temporada, fez um jogo até sólido ontem. Se o Bucks teve chance de vencer no final, foi por culpa dele, né? Ele fez uma campanha bacana ali no final, quase empatando a partida. Então, acho que o Falcons leva um pouco de aprendizado também. É uma equipe que eu acho que vai ser competitiva nos playoffs, mas provavelmente vai ter que jogar fora de casa. E vai enfrentar times fortes, né? Provavelmente ou aí pode ser que seja o Saints, pode ser que seja o Rams. Mas então, eu acho que contra essas equipes vai ter que fazer uma partida quase perfeita, se quiser passar, né? O Falcons não fez ainda uma partida perfeita nesse ano. Mas é um time que eu gosto bastante. Eu acho que o Matt Ryan e esse ataque funcionando, principalmente o Freeman, eu gosto muito dele. É provavelmente um dos running backs mais dominantes da NFL. E eu acho que o Falcons pode vencer qualquer time dessa conferência, mas a defesa tem que pressionar melhor os quarterbacks rivais. Por causa da defesa que eu ainda coloco o Panthers na frente do Falcons. Eu acho a defesa do Panthers melhor. Eu acho bem mais competitiva, e por isso que se a defesa do Falcons não jogar no mesmo nível que jogou no final do ano passado, eu acho que vai ficar difícil para o time vencer um jogo nos playoffs, ainda mais jogando fora de casa, porque tem alguns times que quando jogam fora de casa não faz tanta diferença. Por exemplo, o Jacksonville Jaguars não é um time que você fala assim, o Jackson em casa é muito melhor. Não, mas o Falcons, na minha opinião, não é um desses times. É um time que jogar em casa faz muita diferença para o Falcons. E jogar fora de casa contra alguns desses times da NFC vai ser muito complicado. E justamente o próximo jogo que a gente vai falar é contra o Saints. Pode ser, né, um dos adversários aí, né? Pode ser um confronto de divisão logo de cara nos playoffs, que ia ser bem interessante. O Saints conseguiu aí vencer do Jets, né? Não fez mais que a obrigação, mas também tem algumas preocupações para o time, né? Foram 3 turnovers do Saints contra o Jets. Eles venceram, claro, mas se você joga desse jeito contra o Jets, ainda mais agora no final da temporada, acho que a questão psicológica é uma questão muito importante nessa reta final. No sentido de que se você joga mal, faltando 2 jogos para ir para os playoffs, pode ser que você já vá com a cabeça nos playoffs pensando assim, putz, não é uma boa hora nossa, né? Não estamos no nosso melhor momento. Sim. Não que o Saints esteja num momento ruim, mas eu acho que aquele momento bom do Saints, que parecia que ia ser talvez até o melhor time da NFC, já passou. Não é atualmente esse momento tão bom. Claro que ainda é um time competitivo, não quer dizer grande coisa, né? Acho que o time se ajeitar 2 toques, né? Tem um quarterback muito experiente, o treinador também, mas eu acho que tem algumas coisas que tem que ficar de olho nesse time, porque
tem alguns problemas. É esse tipo de jogo que deixa muito aberto a NFC. Você não tem um time ali em que você coloca as suas fichas ali inteiras, né? Fala, não, o Saints vai para o Super Bowl, ou o Vikings, né? 100%. São times em que acabaram tendo esses jogos, esses tropeços, né? Óbvio que o Saints aqui é um pouco mais complicado, porque teve dificuldades contra o Jets sem o Josh McCown, né? Não que ele seja um grande quarterback, mas ele estava jogando muito bem pelos Jets. Então era para ter um pouco mais de facilidade, você não pode errar tanto. Mas também é a temporada regular, né? Então erre aqui para não errar lá nos playoffs. E eu acho assim, dentre todos os times da NFC, seria o time que eu confio um pouco mais, por causa do Drew Brees, né? Se for analisar em questão de time, eu acho que bate de frente com os Vikings, a defesa é muito melhor, obviamente. É um time que talvez seja um pouco mais competitivo, mas talvez nos playoffs eu confie mais no Drew Brees do que no Case Keenum. Né? Eu acho que é uma questão mais de analisar a carreira dos dois. Claro. Mas também não é um time do Saints dominante, não é um time que vai atropelar todo mundo, que vai ganhar de todo mundo. Mas eu vejo um ataque muito forte, um ataque terrestre muito funcional, com o Kamara ali e o Ingram jogando muito bem. É muito difícil parar esses dois. Né? O jogo aéreo ali com o Michael Thomas também é muito, muito legal de acompanhar. E se essa defesa jogar pelo menos, não é uma grande defesa, a gente sabe disso, né? Não está entre as melhores ali da NFC, mas é uma defesa que pode ser competitiva. Né? Jogando em alto nível ali, eu acho que é um dos principais times. Não pode cometer tantos erros, né? Principalmente contra essas pequenas equipes aí, pelo menos, ou times menores, pelo menos, né, nessa temporada. Eu acho que destaque total realmente só para essa dupla de running backs, né? A gente vê como eles são decisivos pro Saints. Eles são capazes de vencer jogos que a equipe acaba se complicando um pouco, né? Eu acho que aí a gente meio que fala aquela coisa, né? Joga a bola na mão deles e deixa que eles resolvam. Tanto o Kamara quanto o Ingram tiveram uma partida muito boa. Então acho que essa dupla tem que ficar muito de olho neles. Eu acho que se o Saints quiser chegar longe nesses playoffs, eles têm que abusar desse jogo corrido. Até porque é um estilo de jogo que tira o quarterback rival de campo e mata tempo do seu relógio. Eu acho que isso pode ser importante para o Saints. A defesa teve alguns vacilos contra um Jets que a gente não esperava, com quarterback reserva, né? Mas, como você falou, é a hora de errar agora. Eu acho que o Saints vai chegar competitivo nos playoffs. Provavelmente, vamos ver como é que termina essa temporada. Eu acho que vai muito importante que a equipe jogue em casa, sua primeira partida nos playoffs, né? Eu acho que isso torna ela até favorita, independente de se for contra aí, pode ser Panthers ou Falcons, enfim, até por ser um duelo de divisão. Então, acho que o Saints precisa só ter um pouquinho mais aí de foco para não vacilar, né, nesses dois jogos finais e manter a primeira posição dessa divisão. Tirando isso, eu acho que é uma equipe competitiva demais e esse jogo corrido eu acho que vai fazer um estrago nesses playoffs. Vamos seguindo aqui, né, com os jogos dessa rodada, e agora a gente vai falar do Minnesota que venceu mais uma, o Case Keenum fez uma boa partida de novo e foi fácil, né, enfrentou o Bengals, acho que era uma partida que a equipe tinha obrigação de vencer e obrigação de vencer bem, e foi isso que conseguiu. Defesa novamente atrapalhou o ataque rival. Uma vitória ao estilo dos Vikings esse ano, né? Com o Case Keenum sendo regular, cuidando bem da bola, com o ataque aparecendo na hora que tinha que aparecer, né? Com o Thielen e com o Diggs, e com o seu Tyren também, né? Então, acho que o Vikings caminhando a passos largos para ser pelo menos a segunda melhor equipe dessa conferência, né? E do outro lado, os Bengals já disseram adeus a essa temporada há um bom tempo e eu acho que muita coisa vai mudar, tanto que já foi anunciado que o Lewis, né, não fica pro ano que vem lá em Cincinnati. Então 2018 vai ser bastante movimentado, mas o foco aqui é o Vikings, que chega muito forte pros playoffs, né? Eu até colocava antes os Saints na frente do Vikings em termos de confiança, mas eu acho que nessa altura do campeonato eu não coloco. Eu coloco o Vikings, é o meu time preferido da NFC no momento. Eu acho que se esse time confirmar mesmo esse segundo lugar, jogar em casa, de repente talvez jogue até a final em casa, caso o Eagles não passe, eu não sei, eu acho difícil imaginar alguém vencendo esse time. A defesa é muito forte. É claro que não coloco minha mão no fogo porque eu não sei até que ponto o Keenum vai jogar desse jeito nos playoffs, mas ele errou 3 passes só contra o Bengals. É óbvio que o Bengals não é o adversário que você vai se basear para fazer toda uma análise, mas errar 3 passes é muito pouco. Se ele jogar com essa consistência, para mim o Vikings é o time mais forte da NFC. Em questão de futebol apresentado, eu também concordo que é o time mais forte na NFC, principalmente pela sua defesa, e o ataque tem jogado muito bem, né? Então, eu acho que o Zimmer também está entre os melhores técnicos da temporada, né? Eu acho que
Até não seria injusto ele ganhar esse prêmio. Não é o meu favorito, mas eu acho difícil, mas eu acho que ele está em segundo. Evolução mas merece a... Mas eu acho que no meu ranking ele está em segundo lugar, porque você levar esse time entre os melhores da temporada com o Case Keenum porque o cara realmente é muito bom, ele é diferenciado. Exato. Então é um time muito forte, muito competitivo, a defesa tem condições de levar esse time para o Super Bowl, não é aquela defesa mais ou menos ou apenas competitiva, ela é dominante e ela consegue dominar qualquer time. Eu acho que se pegar um Saints, por exemplo, e parar o jogo terrestre, eu não vou ficar surpreso, porque essa é a qualidade do time. Então, é um time que eu confio muito, eu só quero ver nos playoffs. É só essa questão de não confiar 100% no Case Keenum, mas seria muito legal ver ele também levando o time pro Super Bowl, né? Seria inusitado, seria muito interessante. Mas realmente, eu acho que em questão de futebol, pelo menos apresentado até agora, é o melhor time da NFC. Exato. Continuando então, o próximo jogo, falar do nosso querido Jaguars, né? Ganhou mais um jogo. Atropelou, destruiu, humilhou. Ganhou aquele jogo em que a gente esperava que ganhasse bem. Né? A gente sabe como na temporada o Jaguars, quando chega nesses jogos, às vezes ganhava, mas ganhava com aquela dificuldade no final do jogo, né? Não foi o caso aqui. O time conseguiu dominar com a sua defesa, com o seu ataque. O Bortles está jogando pelo menos bem nesse mês de dezembro, tem conseguido números bem interessantes. Jogou muito bem contra o Seahawks, jogou muito bem contra o Texans, que é um adversário dentro da divisão. Então isso é muito importante. Se ele conseguir manter essa regularidade, né, agora já nessa reta final, a gente vê um time com uma maturidade maior dos Jaguars, é isso que a gente espera. Eu acho que a partir do momento que o ataque consegue funcionar, o ataque funcionar sem os seus principais receivers, né? Todos ali se machucaram, o Marquise Lee deve voltar só nos playoffs, né? E a gente vê como a evolução desse time é um time que tem condições de chegar no Super Bowl por causa da sua defesa. A gente não confia nisso 100% por causa do Bortles e o seu ataque. Mas eu acho que é um time que a gente tem que ficar de olho, como o Caio falou, é um time que tem condições de bater de frente com o Patriots e com os Steelers, né? E é muito bacana, né? Porque antes de tudo é que ver essa equipe nos playoffs de novo. Porque acho que eu vi esse time nos playoffs quando eu comecei a acompanhar a NFL. 2007 foi a última vez. Foi a última vez, né? Então acho que muita coisa mudou, 10 anos aí, né? Então acho que... Foi literalmente o primeiro ano que eu vi um jogo de futebol americano. Então, olha aí. Então acho que era algo que na época não era novo pra gente e depois nunca mais vimos, né? E agora o Jacksonville voltou com merecimento. E eu acho que o que deixa a torcida empolgada é que realmente a equipe tá jogando bem no momento certo, né? A gente vinha falando o ano inteiro. Quando essa equipe vai ser regular para a gente começar a confiar em Jacksonville? Agora tá sendo. Tá vencendo jogos que tem que vencer, vencendo com folga, dominou totalmente os Texans, tanto no ataque quanto na defesa. O Bortles vencendo o melhor quarterback desse mês, né? Vamos ver até que ponto isso quer dizer alguma coisa. Ele enfrentou equipes, no geral, mais fracas do que provavelmente ele vai enfrentar, do que ele vai enfrentar nos playoffs, né? Principalmente quando for jogar fora de casa. Então, obviamente que a gente fica com o pé atrás, mas a gente sabe que com essa defesa, Jacksonville pode atrapalhar a vida de qualquer time, principalmente nessa conferência. Mas bacana pra torcida, bacana pra esse time, bacana por tudo que aconteceu em Jacksonville nos últimos anos. A equipe realmente fez um investimento muito bacana, principalmente na sua defesa, que tá pagando agora. E vamos ver, né? Vamos ver, porque é bacana ver Jacksonville voltando pros playoffs depois de tanto tempo, com jogadores muito novos e com um futuro muito bacana pela frente. O que eu acho interessante é que se o Steelers dar uma deslizada e perder um jogo, o Jacksonville pode jogar em casa nos playoffs. Inclusive, só não jogaria a final daí no caso da AFC. Claro que é difícil imaginar os Steelers perdendo um dos últimos dois jogos, mas não é impossível. Eu acho que o Jacksonville vai entrar ali nas últimas partidas esperando essa possibilidade. Vai jogar com toda a força possível para vencer e de repente ficar no segundo lugar, porque ganha no confronto direto dos Steelers, então não é impossível. E esse time, é óbvio que eles querem um mando de campo, mas eu acho que esse time vai ser muito chato de enfrentar e eu quero um Super Bowl Jaguars contra Vikings para ser um negócio assim, basicamente surreal para a gente pensar no começo da temporada, né? E agora o rival do Jacksonville nessa divisão, o Titans, perdeu. Mais uma vitória do Jimmy Garoppolo, né? Parece que agora, do nada, o 49ers virou um time competitivo verdadeiramente, né? Claro que os adversários facilitaram um pouco, né? O Titans era o mais difícil deles, venceram. O Titans literalmente deixou deslizar as chances todas, né?
Era um ano que o time tinha tudo para ser um dos melhores da NFL, fazer uma grande campanha, e o time não vingou. Difícil ir para os playoffs, ainda tem chance, mas do jeito que tá, tem uma tabela complicada. Eu acho que é daqueles que você já mencionou, Michel, que não merece. Não tá merecendo ir para os playoffs. Esse time aí, ele já pipocou, já perdeu tantas oportunidades que é melhor ficar por aqui e recomeçar no que vem. Não merece porque fez um investimento e perdeu para times que... Teoricamente não, na prática são mais fracos. O Cardinals, não, se você ver a análise ali, não investiu tanto quanto os Titans, né? E sem o seu quarterback principal é mais fraco e acabou ganhando os Titans. E o 49ers ainda mais, é um time extremamente limitado. O Jimmy Garoppolo tá jogando bem realmente, mas o Titans tinha a obrigação de ganhar esse jogo. Ele quer ir para os playoffs, ainda tem chance, mas ficou muito complicado porque a tabela agora vai pegar os Rams e os Jaguars. Eu acho que perde os 2 jogos, vai ficar fora dos playoffs. A gente já comentou aqui do Mariota, sua lesão, a sua temporada também que ele regrediu tecnicamente, não está jogando bem. O ataque terrestre, como a gente sempre fala, que é a principal arma, também não está funcionando. Mariota, Carr e Winston são as 3 principais decepções. Exatamente. E a defesa também, né? O ataque investiu, deu recebedores para o Mariota, não tem jogado bem. A defesa, acho que precisou de mais investimento para ser mais competitiva. Realmente é um time que não merece ir para os playoffs, está muito atrás dos Jaguars hoje, né, e estaria atrás dos Texans se o Deshaun Watson estiver jogando. Hoje o Titans seria a 3ª força dentro dessa divisão. Com certeza, o Titans não merece ir para os playoffs. A gente já falou faz umas 4, 5 semanas que a gente vem falando que talvez uma mudança de treinadores, de comissão técnica seja o caminho, porque você tem um quarterback, você pode formar uma equipe ao redor dele, por mais que o Mariota tenha tido uma queda técnica esse ano, eu não acho que ele é o principal problema desse time. Eu acho que tem muita coisa que pode ser mudada que tem que começar pela comissão técnica. Eu acho que o estilo de jogo dessa comissão técnica não está funcionando com esses jogadores que o time tem no seu elenco. E não merece ir para os playoffs, perdeu os jogos que não podia perder. E de novo, né? Porque ano passado a equipe também quase foi. Então o Titans é realmente uma equipe que decepcionou bastante. Talvez pareça que não está preparada para esses holofotes, né? Não está preparada para dar esse passo adiante. Eu acho que tem condições ainda. Pelo quarterback tem, até pelo resto dos jogadores que tem, não é uma equipe fraca, é uma equipe que não rende, é diferente, né? Mas não merece ir para os playoffs, não acho que vai também, é uma tabela muito difícil na real, né? Porque Rams e Jaguars, duas equipes estão jogando muito bem nesse momento, eu acho que vai acabar perdendo os 2 jogos se jogar assim. E do outro lado, né, de detalhe realmente é o Jimmy jogando muito. E a gente falava aqui, né, quando que ele vai entrar, será que o 49ers vai assinar com ele? Vai assinar por um dinheiro bacana, né? Acho que ninguém tem dúvidas disso mais. Muito bacana ver ele jogando. É um quarterback que, se tiver as armas ao redor, acho que já dá pra perceber que ele vai ser competitivo. Tem muita personalidade, tem um braço bom. Fisicamente tá jogando muito bem, tá saindo do pocket, né? A gente não tinha visto esse lado dele tanto ainda, e agora nos 49ers tá funcionando. Uma pena pra torcida, né, que provavelmente os Niners não vão ficar no top 5 do draft. Pelo jeito, né, jogando desse jeito, pode ser que a equipe não fique entre as 5 piores, aí não tenha direito a uma escolha tão boa, mas ainda vai ser boa, né, mas acho que no momento também o torcedor tá mais empolgado com esse seu novo quarterback, depois de ver tanta coisa ruim passando lá pelos Niners nos últimos anos. E acho que muito bacana ver esse jogador funcionando, né, eu acho que ele só precisava de uma oportunidade, eu acho que lá é um lugar bacana pra ele brilhar. E, bom, vamos dar continuidade aqui com o jogo entre Miami e Bills, né? Miami Dolphins e Buffalo Bills, um jogo que era importante dentro dessa divisão, principalmente para a equipe dos Bills, porque jogava em casa, é uma equipe que tem condições, depende só de si para ir para os playoffs, né? E esse era um jogo que todo mundo esperava que o Bills vencesse, tinha que vencer, e venceu bem, né? Forçou aí Miami aos erros que Miami não teve contra os Patriots, e voltaram a acontecer nesse jogo de domingo contra os Bills. Buffalo depende só de si para ir para os playoffs, é uma equipe que foi muito irregular esse ano, mas tem uma tabela que favorece, né? Uma tabela que, no geral, eu acho que o Bills tem totais condições de ir para os playoffs e vencer esses 2 jogos. A gente tem que ver depois se vai ser uma equipe que vai ser competitiva, se pode fazer algum estrago, a gente não sabe ainda, mas pelo menos nesse domingo dominou. O jogo corrido também funcionou muito bem com o McCoy, eu acho que é muito importante isso. Ele é disparado o jogador mais talentoso desse time, então dá a bola na mão dele, que eu acho que aí o Bills vai estar em condições de ser mais competitivo, né? E para Miami fica pelo caminho mais uma vez, né? Acho que o jogo contra os Patriots foi fora da curva, aí de novo a equipe mostrou muitos erros, apesar do Drake ter ido muito bem de novo. Talvez tenhamos aí um running back pro futuro, né, para Miami.
Eu acho que esse é o ano das surpresas e das inovações na NFL, né? O Jacksonville voltou depois de mais de 10 anos, o Rams também é um time que até foi para os playoffs algumas vezes, mas no geral nunca foi tão competitivo, né? Agora é um dos melhores times da NFL. O Vikings é um time que até foi também, mas a última vez que a gente viu o Vikings tão forte era com o Brett Favre, né? Verdade. Desde então não tinha, que também faz seus perto de 10 anos aí. Agora eu também o Bills, né? Por que não? Voltando para playoffs desde 1999. Tomara que isso aconteça, é legal essa diferenciação, né? Acho que essa é a graça da NFL e eu vou torcer pro Bills aparecer ali pra gente ver algumas coisas diferentes aí nesses playoffs. É um time competitivo, acho que o Taylor até fez um jogo interessante. O time precisa dele, a gente sabe que não é um grande quarterback, mas sem ele o time não tem condições de ir aos playoffs. Né? Aí você tem armas ali que podem ajudar ele, o próprio McCoy, que é um dos melhores running backs da liga, tem agora o Kelvin Benjamin a cada semana tentando ajudar ele ali também. Essa defesa contra o passe é muito interessante, contra o corrida ainda está muito complicado. Como o Marcos falou, só depende dele. Infelizmente vai pegar o Patriots agora, muito provavelmente vai perder, mas se ganhar dos Dolphins ainda tem chance, né? Tem condições de ir para os playoffs com 9 vitórias, depende ali das combinações, né? Tem os Chargers, tem os próprios Titans. Espero que vá, né? Principalmente por essa questão que a gente não viu os Bills nos playoffs, né? A gente não acompanhava quando eles foram, então eu estou torcendo para que aconteça isso. Eu não sei se vai ser um time muito competitivo nos playoffs, possivelmente, se for, vai ser o time mais fraco ali, né? Mas com certeza vai criar problemas para quem enfrentar ali. Eu acho que é um ataque que correndo com a bola é muito bom, contra o passe também é interessante, e eu espero que consiga ir para os playoffs. Para finalizar, eu vou falar então de mais uma vitória dos Ravens, né, caminhando para ir para os playoffs. Deve terminar essa temporada com 10 vitórias, a tabela ajuda bastante. Enfrentou um time dos Browns que a gente sabe que é o time mais frágil da NFL, pode criar alguma complicação ou outra ali. Mas o time do Ravens nessa reta final tem jogado bem, tem sido dominante com a sua defesa. Não jogou tão bem nesse quesito contra os Steelers, né? Tomou muitos pontos. Mas ainda assim é o time que tem o melhor saldo de turnovers na NFL. É um time que consegue roubar muito bem a bola. E o ataque está agradando, né? O Flacco eu acho que tem pelo menos evoluído um pouco o seu jogo, né? Não tinha como ser pior porque estava muito ruim, né? E o ataque terrestre, como a gente sempre fala com o Alex Collins, tem jogado muito bem. E eu acho que é um time que... se tecnicamente não é um dos melhores, acho que ninguém quer enfrentar esse time nos playoffs, né? É um time que muda completamente em relação à temporada regular. Então eu acho que vai ser um time extremamente competitivo nos playoffs, e eu acho que tem totais condições de pelo menos passar do wild card, caso pegue, por exemplo, um Chiefs. Eu não acho que tem um favorito ali mesmo. Se for em Kansas City, eu acho que é um time bastante competitivo. Eu acho que o cenário é esse, né? O Ravens, assim, meio que tá nos playoffs porque a qualidade dessa conferência não é muito grande, né? Não é nem de perto uma equipe tão forte contra, se a gente for comparar com 6 ou 7 equipes da outra conferência. Sim. Mas nessa conferência é uma equipe extremamente competitiva. Eu acho que é importante isso que você falou da questão do seu adversário na primeira rodada, porque eu acho que assim, se passar, o Ravens não é favorito contra ninguém que enfrente provavelmente. Mas... nessa primeira rodada, se podendo pegar um Chiefs, que é uma equipe extremamente irregular, podendo até enfrentar um Jaguars, talvez, não seria um absurdo o Ravens ganhar do Jaguars, apesar de que nesse ano, né, na partida lá em Londres, um atropelo. Mas assim, eu acho que é importante que essa equipe esteja jogando o seu melhor futebol americano da temporada nesse momento. A defesa de novo conseguiu, a gente falou aqui, né, que era quase certeza que essa defesa ia conseguir forçar o erro rival e fazer pontos, aconteceu. Sim. E ela tem totais condições de fazer isso com qualquer time da NFL. E quando você tem uma defesa dessa nos playoffs, um jogo só, né, uma partida só, pode ser que faça a diferença. O Ravens é competitivo, não é uma grande equipe, não acho que vai longe nos playoffs, mas eu acho que vai fazer bastante... O jogo vai ser sempre competitivo contra ele e eles podem vencer. Eu acho que não tem nenhuma dúvida disso. E do outro lado, o Cleveland mantendo aí seu caminho a ser... Sua tradição de perder de novo a partida. O Kaiser, vamos falar aqui mais pra frente, né? Acho que não é o momento, porque não interessa tanto nesse momento, mas
Talvez ele não seja o quarterback do futuro dos Browns. Talvez ele não seja. Ele é muito novo, claro. Pode ser que a equipe mude de comissão aí para a próxima temporada, comissão técnica, mas de novo não conseguiu, né? Não conseguiu, foi novamente interceptado, foi novamente errou. É muito difícil. O Browns caminha forte para 0-16 e merece, né? Eu acho que sobre o Ravens, é um time assim que, por exemplo, o Patriots tem que ter medo do Ravens, porque o Patriots é um time que tem uma defesa muito frágil, então uma defesa frágil pode entregar pontos para qualquer ataque, tanto que entregou vários para o Miami Dolphins, que é um ataque bem ruim. Jogo terrestre bem complicado. Exatamente, jogo terrestre bem complicado. Então, um jogo contra o Patriots, é óbvio que eu apostaria no Patriots, eu acho que o Patriots venceria por toda a sua força, mas é um jogo muito difícil por causa dessa vantagem que tem entre uma defesa fraca, como a do Patriots, não é horrível, mas não é uma das melhores da liga, e contando com a sua defesa para de repente segurar o ataque do Patriots, causar alguns turnovers e vencer um jogo ali, de certa forma, num field goal, uma coisa assim. Agora, já num jogo contra um Jaguars da vida, eu não consigo ver o Ravens aprontando de jeito nenhum, porque aí é um ataque muito ruim contra uma defesa muito, muito boa. Ou seja, o ataque do Ravens, em teoria, não vai fazer nada contra a defesa do Jaguars. Óbvio que isso a gente falando só em teoria, né? Na hora ali do jogo nunca se sabe. Então, claro que pode acontecer, mas eu acho que vai ser um time chato, que de repente talvez roube uma vitória contra Kansas, de repente, não acho impossível. Mas é difícil imaginar esse time caminhando muito longe mesmo. Acho que vai ser por aí mesmo. Já tem que agradecer ter chegado aos playoffs graças a uma comissão técnica interessante. Acho que o treinador do Ravens é muito bom. Ele está aí há muito tempo formando um time competitivo e para mim é graças a ele que esse time vai tão longe sempre. Então foi isso, né? O nosso vídeo. Falamos de tudo, muito tempo aqui. Agora, muita coisa importante, né? Difícil de ignorar. Espero que vocês gostem e assistam até o final. Valeu!